Perfeita, Cris, assim, parece o óbvio, né, assim, a gente não quer uma tecnologia que seja prejudicial ao meio ambiente, que cause maiores danos do que benefícios, né, é o ponto de partida óbvio, não pode ser negligenciado de forma alguma, né, quanto mais a gente divulga isso, fala sobre isso, mais probabilidade tem que chega nas instâncias decisórias, essa questão, né. Mas eu não perco a oportunidade também de sempre que eu posso falar que não basta, ter indicadores sobre o impacto ambiental dos centros de dados. No livro eu sugiro e eu acho que é importante a gente ter um cesto de indicadores dos impactos ambientais de toda essa cadeia, de todo esse sistema produtivo e inovativo, toda, porque a gente trabalha com lixo, celulares descartados, lixo ambiental tóxico dessa forma. Na órbita geoestacionária, a gente tem mais de 30.000 artefatos, voando não, que estão fixos em órbita e que não a gente não tem como remover esses artefatos, tem cabos submarinos que não são removidos, enfim, os dejetos ambientais ligados ao sistema, da economia de dados é gigante. E a gente precisa ter isso, num local mensurável, que a gente possa entender, aprender e principalmente responsabilizar. Responsabilizar quem de fato é responsável por esse tipo de pelos dejetos, né, e outras irresponsabilidades ambientais, né. Eu acho muito importante a gente agregar esses dados e poder, ter políticas públicas proativas nesse sentido, né. Marcelo, suas reflexões sobre isso para a gente encaminhar para o encerramento dessa brilhante conversa. Fazendo um ponto com o que está sendo dito, né, com relação à questão da mensuração, a definição, como você define um fenômeno e como você mensura ele, tem impactos fundamentais, né, nas escolhas de política pública, né, e na legitimação como essas políticas públicas são legitimadas perante a sociedade ou não, né. E nesse sentido, uma contribuição importante do livro é justamente chamar a atenção, né, que a gente precisa de uma visão sistêmica, como a gente estava aqui, para conseguir dar conta, né, do desafio da soberania, né, em múltiplas dimensões que se sobrepõem, né. E essa soberania, ela tem a ver em uma dimensão, como eu já falei, com relação à questão de segurança nacional, de infraestruturas críticas relevantes, né, e, portanto, a geração das informações, o seu processamento tem que estar sob o domínio de organizações vinculadas a essas funções críticas dentro do território nacional. Existe uma dimensão que talvez seja aquela que mais se avançou no debate, que é aquela questão relacionada à proteção da identidade digital individual, autonomia, como a gente falou. A LGPD contribui grandemente para isso, né, para defender e para garantir e resguardar a identidade digital dos indivíduos. Mas é importante, né, a gente trazer para o debate também uma dimensão de soberania sob o ponto de vista, de autonomia econômica em relação a tecnologias críticas, né, desse sistema. E, portanto, muito mais do que avançar em políticas públicas que pautem a capacidade de fazer uso dessas tecnologias, fazer uso de data centers, otimizar serviços públicos, né, com tecnologias de big data, é, é muito mais importante o domínio tecnológico relacionado ao desenvolvimento dessas tecnologias, né? E, portanto, é um campo fundamental para avanço, né, da reflexão, da política pública, para que você tenha realmente um empoderamento, uma autonomia. Se você tem, por exemplo, uma inteligência artificial processando dados dos cidadãos brasileiros, aplicados, por exemplo, à área da saúde, ela tem que estar, sob o ponto de vista de um algoritmo desenvolvido dentro da lógica e servindo aos propósitos da saúde pública, né, em primeiro lugar, para que esse dado não seja capturado e processado dentro de uma lógica da medicina curativa de grandes corporações internacionais. E, portanto, é é um campo, né, da tecnologia relacionada aos algoritmos, né, de inteligência artificial, eh, as tecnologias críticas relacionadas a algoritmos em outras áreas de atuação,
a tecnologia crítica relacionada à transmissão, processamento de dados. São todas dimensões em que há um desafio muito grande para se avançar. E por último, uma quarta dimensão que vale a pena chamar a atenção, né, para a gente trabalhar com a dimensão ampla de soberania, diz respeito a uma dimensão sociocultural. Em que medida essa economia de dados e a homogeneização do padrão de geração de dados e padrões de comportamento e de consumo homogeneizantes a partir, né, daquilo que é vendido, colocado pelas grandes corporações internacionais, eh, silencia, invisibiliza grande parte das características culturais, das diferentes formas de manifestação, os diferentes saberes e conhecimentos tradicionais dentro de cada sociedade. E, portanto, é fundamental a gente trazer para uma dimensão ampla de caracterizar e mensurar, conseguir identificar em que medida está havendo espaços, vozes plurais, né, capacidade de essas tecnologias e sua mobilização potencializar também a dimensão cultural de identidade, né, do próprio país. Essa é a deixa perfeita para a gente caminhar para o encerramento, Marcelo, porque resgata o pensamento 50 anos depois de Celso Furtado, né, que tinha uma preocupação muito grande com o aspecto cultural da dependência socioeconômica, né? Então, assim, ele sempre chamou muita atenção para o viés de dominação cultural dos países centrais, via, a dependência cultural que você tão bem colocou sobre, a questão da soberania sociocultural e o cuidado com esse poder homogeneizante, né, dessas grandes plataformas. Professora Helena, se puder nos brindar com suas reflexões sobre esse tema. Não, muito interessante, é isso mesmo, né, eu acho que os impactos desconhecidos são ambientais, são sociais, são culturais. A gente já falou que os de gênero, né, os vieses de gêneros raciais e de classe que estão o tempo todo aí em pauta, mas são também políticos, né, e a gente tem que lembrar que a as vozes dos países dominantes se colocam de uma forma porque eles sabem o poder que têm na mão, né, eles têm os dados de nós todos, os nossos estados. E eles têm essa proposta de a regulação algorítmica substituir as políticas de Estado e os próprios estados. Então a gente bate aí na coisa da soberania, quer dizer, a gente tem que conhecer todos os riscos, mas voltando à questão da soberania, a Ana tem razão, e no preâmbulo do livro, né, o nosso diretor-presidente do Centro Celso Furtado, professor Carlos Pincusfeld, ele cita nominalmente o Celso Furtado, dizendo: nesse momento em que os formuladores de política de todo mundo se confrontam com a necessidade de conceber estratégias para promover o desenvolvimento e a regulação das novas estruturas produtivas e inovativas digital, é importante resgatar o pensamento do Celso Furtado de que a dependência cultural precede a dependência técnica, produtiva, econômica ou tecnológica, e que as duas dimensões do desenvolvimento, a econômica e cultural, não podem ser captadas senão em conjunto. E Marcelo tem razão, quando a gente fala em soberania, as pessoas estão pensando em mais científica e tecnológica. Não, tem a produção, botar a mão na massa, operar aquele sistema, aquelas tecnologias, todos sabendo, dá uma dimensão do aprendizado que só quem o faz adquire. Então, se a gente não tiver isso, a gente dificilmente vai saber como regular precisamente, o que comprar, o que difundir, etc. e tal. Mas falando em Celso Furtado e no atual diretor-presidente do Centro Celso Furtado, eu quero lembrar que o livro também termina com uma citação da professora Maria da Conceição Tavares, né, que num livro no ano 2000, um livro de Milton Santos, exatamente no ano 2000, com ele falava dessa união nefasta entre dinheiro e informação. Ele chamava a dupla tirania do direito e a informação, a gente também discute isso no livro, mas ela termina, e eu quero lembrar, o livro tem várias noções e visões de soberania que vale a pena resgatar, mas ela termina dizendo: país soberano é aquele que reconhece a realidade mundial,
mas não se deixe intimidar, porque aqui no que a gente fala tem muito de intimidação, não é? Fazendo escolhas corretas e negociando com seriedade e responsabilidade, tentando superar os limites do presente para abrir espaço ao futuro. A gente termina homenageando a professora Maria da Conceição Tavares, que infelizmente nos deixou naquele ano.